Discordâncias, onde as opiniões se cruzam, se confrontam e fazem pensar. Com Alferes Pereira, Délio Carcajo e Filipe Dias, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na sintonia Discordâncias, o debate que dá que pensar. Está no ar mais uma edição do Discordâncias, o debate que dá que pensar. Numa semana em que Santa Maria da Feira foi assolada pela Depressão Cláudia, olhamos para os impactos da intempérie no concelho, na resposta dada por todos os agentes que compõem a Proteção Civil e sobre o papel da prevenção para mitigar fenómenos extremos. Na nossa ordem de trabalhos, fechamos o capítulo dos pelouros do Executivo liderado por Amadeu Albergaria, uma análise iniciada na última edição e que importa rematar, para olharmos depois para o papel da oposição neste novo ciclo político e também para os desafios que se colocam às diferentes forças partidárias. Hoje sem Délio Carcajo, que se encontra em solo espanhol, a participar no 25º Congresso Internacional de Formação para o Trabalho Galiza, Norte de Portugal, mas com os outros dois comentadores residentes, Filipe Dias, Alferes Pereira. Bem-vindos ao Discordâncias desta semana. Olá, Bem dispostos? Boa tarde, não, boa noite. É uma boa tarde, boa noite. Nunca sabemos muito bem agora, é difícil. É boa noite já. Muito bem, eu proponho que comecemos o programa de hoje pela Depressão Cláudia, que se traduziu em muitas horas de aflição e de vários prejuízos também em diferentes zonas do concelho. E se calhar propunha começar pelo Filipe, porque ele também viveu esta tempestade na pele de presidente de junta de freguesia, de Rio Meão, uma das freguesias que também foi afetada por esta tempestade. O vereador Vítor Marques, no rescaldo desta depressão, afirmou que nenhuma medida preventiva conseguiria conter a força do fenómeno, pelo menos aquela força do fenómeno que vimos, por exemplo, naquele vídeo no centro histórico da cidade. Como é que foi viver este momento também? Concordas com esta afirmação? Há coisas que não é possível prevenir? Antes de mais, cumprimentar-te, Filipa, cumprimentar o Alferes, mandar um abraço para o Délio, que não está connosco hoje, mas tem responsabilidades de representação muito bem do nosso município, do nosso país, portanto um grande abraço para ele. Foi claramente um momento que nos trouxe aquele sentimento, ou lembrou-nos daquilo que é a força da mãe natureza e aquilo que é a nossa impotência enquanto seres humanos quando ela nos assola de uma forma tão intensa. É verdade que há trabalho a fazer e já lá vamos provavelmente explorar essa questão do que é que há a fazer, de que forma é que podemos melhorar, de que forma é que podemos ter uma intervenção mais direta para evitar algumas questões, mas não podemos também escamotear um pormenor que é foi algo anómalo aquilo que vivemos no passado fim de semana, sexta passada. Sim. E mesmo durante o sábado todo, embora a trechos um bocadinho mais breves, e também no domingo. Porque foi claramente uma força que nos entrou pelos canos adentro e que, por muita preparação que existisse, era difícil de conter. E porquê é que eu estou a pegar nesta questão? Porque fomos vendo, e bem, porque decorrente desta intempérie, algumas pessoas sentiram na pele prejuízos materiais, e é verdade que aí queremos sempre perceber o que é que se passou, mais até às vezes contribuir por culpas, perceber o que é que se passou e porque é que aquilo aconteceu. Só que vejo muito, e faz parte também daquilo que é o nosso trabalho enquanto autarcas, perceber aquilo que é a sensibilidade das pessoas. E algumas pessoas questionam, será que a limpeza terá sido bem feita? Será que as juntas de freguesia tiveram precaução para aquilo que ia acontecer? Eu posso falar por aquilo que foi o trabalho realizado em Rio. Nós limpamos, naquela sexta-feira, por exemplo, 2 vezes todas as sarjetas da freguesia. Talvez em 100% poderá ter passado 2 ou 3, mas não foram 100 que passaram. Portanto, em cada 100, se calhar, pode ter havido 1 ou 2 que acreditávamos que estaria mais bem cuidada e podia estar ali com algum resíduo. O que é certo é que nós juntamos aqui uma série de fenómenos que condicionam. A primeira é que estamos a levar com as primeiras águas do ano, e isso por norma traz sempre mais lixo associado, porque traz os pós, traz a lama, os próprios tubos têm ainda resíduos da época mais de verão, e este acrescentar de água que aconteceu, porque nós estamos a falar da Depressão Cláudia, mas eu recordo que ainda no último programa eu dava nota que tínhamos vivido no fim de semana anterior já também uma grande queda de água, portanto tudo a acrescentar, as próprias ribeiras estão saturadas, as terras estão saturadas de água, vivemos um conjunto de circunstâncias que potenciou que a força da natureza fosse sentida com mais intensidade. Sim. E aquilo que vivemos de sexta para sábado, só quem viu e ouviu e sentiu.
é algo que nós não estamos habituados a viver e não estamos preparados. Foi uma situação anómala. Lembramos que, eu posso lembrar ou posso recordar, que eram 9 da manhã, eu estava no terreno já desde muito antes, mas eram 9 da manhã e parecia que nós olhámos para os jardins e para os quintais e víamos, parecia que tinha nevado ou que tinha caído granizo naquele momento, e já tinha caído há 3 ou 4 ou 5 horas, algumas pedras. Foi uma situação muito delicada. E depois temos outro ponto também que não podemos escamotear. E isso é importante, porque nós temos que perceber aquilo que fizemos de bem, mas também aquilo que está menos bem na nossa freguesia para intervir. Sim. E nós temos alguns focos já identificados, problemáticos, já identificados há algum tempo, e aqui tenho que dar uma palavra, porque acompanhei de perto todas as situações desde o primeiro instante, eu e o meu executivo, desde a madrugada de sexta para sábado até domingo à noite. Domingo à noite ainda andávamos a fazer uma ronda, mas também tenho que dar aqui uma nota que o próprio Presidente, Amadeu Albergaria, o próprio Vereador Vítor Marques, a Proteção Civil, andaram também no terreno. Sim. E aqui é importante, e já está a ser feito esse trabalho, que é identificar que há questões que são necessárias intervir com urgência. Sim, atenção, eu vou só dar aqui uma nota, até porque eu assisti a parte da reunião de Câmara desta segunda-feira, onde foi feito também o rescaldo da Depressão Cláudia, também foi explicado o que é que tinha sido feito, os meios que tinham sido acionados, e o Presidente da Câmara, a determinada altura, deu o exemplo de Passos de Brandão, que tinha também várias zonas críticas no que toca a águas pluviais, e que grande parte dos pontos foram resolvidos, e que a freguesia não teve praticamente ocorrências, ou que foi muito mais mitigado esse fenómeno por esse trabalho que está a ser feito, que ele diz que está para continuar, que existem naturalmente outros pontos críticos, mas fez o paralelismo de uma zona onde já tinha sido resolvido. Só para concluir, nós tínhamos esses pontos também, por exemplo, em Rimião, e perdoem-me falar de Rimião, mas foi a circunstância que eu vivi na primeira pessoa. Nós temos pontos, havia um ponto crítico, por exemplo, que era Cardielos, que aquilo bastava vir um pouco de chuva, que ficava um rio, era intransitável, como existia em Passos de Brandão na zona da Portela. O que é certo é que há um trabalho de fundo que está a ser feito para mitigar essas situações, mas ainda há trabalho a fazer. Sim. E aqui sim é a questão que temos que colocar em cima da mesa, o Executivo Municipal está, e ainda ontem houveram reuniões, eu tive uma reunião no sentido de identificar quais são os pontos críticos para tentar intervir o quanto antes. Muitos desses pontos são pontos que são complicados de gerir. Porquê? Porque temos que passar por várias propriedades, temos que tocar em vários pontos, e nem sempre é fácil chegar a esses consensos para fazer passar, por exemplo, águas pluviais. Temos outras circunstâncias que vão acontecendo e cada vez vamos sentindo mais, que é, temos construções e modernização urbana de épocas diferentes. O que é que quer dizer com isto? Há construções há 30 anos, e de há 40 anos, e de há 20 anos, que estavam feitas mediante regras que hoje em dia percebemos que não são tão positivas, que à época podiam não ser tão equacionadas, e que hoje em dia temos problemas por causa disso, seja por causa do tamanho da manilha, seja por causa da impermeabilização dos solos. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser revista. Foi identificado, quer por mim, quer pelos meus colegas Presidente de Junta, quais são esses pontos críticos, estão a ser reportados à Câmara Municipal, agora também é tempo de agir. Sim. O último ponto é que o tempo de agir, há aqui um pormenor que pode ser complicado, que é, para intervir precisamos de tempo, e precisamos muitas vezes de bom tempo. E não sei até que ponto, se vier outro tempestade, poderemos voltar a sentir, esperemos nós que não com tanta intensidade, mas os pontos críticos não serão resolúveis. Poderão ser atenuados, porque nós já sabemos como é que eles são, mas não são resolúveis até uma próxima intempérie. Sim, houve também aqui um fenómeno. A altura em que aconteceu esta tempestade também agudizou ainda mais a situação, porque estamos na altura da queda da folha, e por muito que as juntas de freguesia limpem as folhas, elas continuam a cair com o vento, porque estamos nessa altura. Isso também agudizou a situação. Alferes, primeiras notas em relação à tempestade Cláudia, também à ação da Câmara Municipal, da Proteção Civil, e aqui falamos de vários agentes diferentes para resolver o problema. Boa noite, Filipe. Boa noite, Filipe. E também ao Délia, se nos estiver a ouvir, e todo o auditório da Rádio Sintonia. Mediante uma situação daquelas, de facto, não há soluções milagrosas. Já sabemos que, manifestamente, tendo aquela meia hora de pé de água, que aquilo não foi propriamente a chover, foi estarem de cântaros lá em cima, não é? Literalmente a tirar água cá para baixo, foi complicado, e, portanto, não é fácil ter soluções para esta questão. Há alguns erros feitos antigamente, e não é só pela legislação, Filipe. No centro da feira há rios entubados. Pronto. Mais cedo ou mais tarde vai correr mal.
Há rios entubados. Foi permitido pelo urbanismo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Não foi pela paróquia de Moimenta da Beira. Portanto, e agora, claro, que esses erros do passado vão-se pagando agora de uma forma ou de outra. Portanto, há rios entubados na feira e há situações de leitos de... Não é leitos de cheia, nem enxerguei. É de caudais de rios que eram relativamente largos e que foram reduzidos a 1 metro ou 2. Há um caso em Pegeiros, por exemplo, que deixaram construir casas de um lado e do outro e nem sequer há uma passagem pedonal para ir ao longo do rio Ima, por exemplo. Isto depois, mais tarde, também vai dar problemas. Houve uma série de erros no passado que agora se estão a pagar de uma forma ou de outra. É por causa disto que temos estas cheias? Não, mas também ajuda. E esses erros que se cometeram também foram de alguma forma, são causa desses problemas todos. Há pontos identificáveis há muito tempo que já estão identificados há muito tempo e que também nada foi feito. Zonas de trânsito, por exemplo, de estradas que ficam alagadas quando chove. Não é preciso chover como na sexta-feira, que chove um bocado, ficam alagadas. No nosso concelho, todos nós sabemos disso. Aliás, deixem pôr isto todo noutro patamar. A Junta Autónoma de Estradas, ou lá a instituição que fez isso, quando arranjou, por exemplo, a estrada que vai aqui, a variante que vai da feira até ao Ovar, onde pôs aquele piso novo, sim. Há ali 2 ou 3 zonas de lençóis, continuaram a existir. Eu não percebo como é que há tantos técnicos em tantas instituições e vão cometer outra vez o mesmo erro. Aquilo é sabido, é conhecido. Quando chove muito, há ali 2 zonas que criam água. Todos nós sabemos. Antes um bocadinho do Europarque, também de lá para cá, e quem sai da A29 e entra logo ali, logo a seguir, tem ali, quem vai para o lado da feira, tem logo ali uma zona de lençóis de água. Portanto, às vezes as coisas estão identificadas e fazem obras e continuam os problemas. Pede-se mais cuidado na limpeza dos locais, pede-se mais cuidado com as folhas. Eu sou testemunha que muitas juntas fizeram um esforço notável nas últimas semanas, também porque estamos num período de recomeço, de início de mandato, e eu percebo até a vontade das juntas que querem estar a serviço, ainda bem, é por um bom motivo, mas de facto há aí algumas situações muito complicadas que têm que ser resolvidas, porque não é só limpar as folhas, não dá... mediante um caudal maior de água, não há hipótese de escoar aquela água toda. Há agora alguns sistemas modernos que existem. Há um sistema simples que foi... O Tiago fala aqui no Era nosso, isso, eu posso referi-lo. Em Castelo, o Tiago Afonso está a escutar e deu aqui um contributo ao programa que parece importante, até porque estamos a falar também de formas de mitigar os efeitos de uma tempestade como esta, e ele diz que em Castelo Branco existe um sistema que permite abrir as tampas de escoamento de águas pluviais, sim, mantendo a sua sinalização para os condutores e peões. Um projeto, inclusive, é premiado. Uma coisa simples. Eu vi a reportagem, de facto é uma coisa simples. Acredito que em algumas vias de movimento mais intenso, ou um movimento mais rápido, digamos, que o trânsito seja mais rápido. Não é fácil ter isso, não dá. Agora, em ruas mais pequeninas, mais na aldeia dá. Não fazemos, por exemplo, não levantamos tampas de saneamento, de águas pluviais, mas nesta altura é muito comum as juntas de freguesia levantarem mesmo a grelha das sarjetas, para haver um escoamento maior e sinalizar. Mas esse sistema passa pela grelha, não sei se viste a reportagem, não. Não. Levanta mesmo, é a grelha que fica no ar, digamos assim, com 2 ferrinhos de cada lado e depois os mecos à volta. É um sistema simples, não sei se também viste. Não vi. Mas não é um sistema simples, de facto. Nós em reunião fazemos isso, levantamos as grelhas. É um pouco isso. Fazemos isso na freguesia toda, sinalizamos e tentar limpar as folhas à volta, ajuda imenso, só que quando carga de água em alguns casos não resolve. Que acontece, porque depois é preciso também a água pode até cair para o buraco, mas depois tem que passar no tubo. Claro. Mas ajuda bastante porque escoa com muito maior velocidade, com maior rapidez do que estando apenas com a grelha. Refira-se aqui a excelência do trabalho da Proteção Civil e também da Câmara Municipal e da maior parte das juntas de freguesia, quero acreditar que todas, não direi porque algumas não tiveram problemas, portanto, ainda bem que não foi necessário recorrer aos seus serviços, mas na maior parte dos casos que eu tenho percepção de que tivemos problemas, as juntas estiveram à altura, às vezes com um bocadinho publicitada mais nas redes sociais, mas nós já sabemos como é que isto é, portanto, as coisas estão começando. A Câmara Municipal esteve bem. Uma nota apenas que é importante registrar aqui, quando estiveram cá as televisões na Rua Direita, por exemplo, estava toda a gente ali, os negócios continuam lá e as pessoas continuam lá. É preciso ir passando lá, é preciso perguntar se é preciso alguma coisa. E na altura que estão as televisões, toda a gente está. Mas depois, voltar lá é que já me parece mais difícil. Alguns comerciantes estão-se a queixar que, de repente, ficaram sem acompanhamento nenhum.
Rua Direita e lá embaixo no Rossio. É preciso esse acompanhamento, até porque, por vezes, não se resolve problemas, porque a Câmara muitas vezes não tem competência para resolver esse problema, porque até são questões privadas, mas é o facto de ir falar, estar presente. E houve ali muitos estragos, ali naquela zona. Houve ali muitos estragos. Agora, é importante, de facto, o acompanhamento. Não há solução para estas coisas. Isto, cada vez mais vamos ter estas intempéries. Cada vez mais. Vamos ter cada vez mais fenómenos esquisitos na meteorologia. Estamos todos avisados disso. Sim. Nós vemos isto montes de vezes por aí abaixo e por aí acima. Nunca nos tinha acontecido assim uma coisa deste tipo, assim, penso tão dantesco, não? Não. O cenário, eu estava num restaurante no Rossio e vi a água, subiu em 5 minutos, subiu meio metro, 1 metro quase. 1 metro não direi, mas meio metro. Porquê? Porque vinha a água a todos os lados, precisamente. E depois só de madrugada é que vi o tal vídeo que penso que terá sido filmado no Castle ou pela Sara, que esteve aqui há dias comigo, portanto, num daqueles estabelecimentos, e é que se vê aquela enxurrada toda que também vem do lado da Cerci, portanto, naturalmente ali na zona do Rossio, estivemos ali retidos num restaurante, cerca de 1 hora que não conseguíamos sair. Não foi tragédia nenhuma estar retido num restaurante, portanto, graças a Deus, para nós correu bem, não é? Sim. Agora, para quem teve estragos, a coisa foi complicada, e algum comércio que vive momentos aflitivos, ter mais este problema para resolver, nada ajuda. Não é fácil. Filipe, atendendo que estes fenómenos extremos vão, à partida, intensificar-se, pelo menos é isso que nos diz também a ciência, como é que os territórios, nomeadamente o Concelho de Santa Maria da Feira, se pode preparar, não para cancelar este tipo de fenómenos porque não é possível, mas para mitigar os seus efeitos, ter também uma população mais preparada, mais capaz para reagir quando estas coisas acontecem? A população tem que ter uma palavra de apreço, porque a população hoje em dia já trabalha de uma forma... A população arregaçou as mangas e esteve lá com as autoridades. De forma abnegada, sim. Também têm, porque protegem os seus bens, mas tiveram a proteger também aquilo que é o bem público. E é importante dar essa nota aos autarcas, à Proteção Civil, que foi extraordinária. A Proteção Civil fez um trabalho incrível. Os bombeiros, a GNR, uma disponibilidade. E quando muitas vezes estão as pessoas em casa, e que me perdoem, mas as pessoas estão em casa no quentinho, ou a chover muito lá fora, andam as pessoas lá. As pessoas andam lá fora, andam as pessoas na rua, e por isso se falava a semana passada daquilo que eram as brigadas do vereador Mário Jorge, ou da Proteção Civil, porque às vezes nós não damos conta, porque eles estão em horas que nós estamos a repousar. E atenção, tivemos relatos aqui na rádio de pessoas que foram ajudar outras pessoas sem as conhecerem, apenas porque estavam a passar por um momento difícil, ou seja, houve aqui também uma grande solidariedade para com o vizinho, ou simplesmente porque estavam a passar e perceberam que as pessoas estavam em dificuldades. Um momento que nos fez refletir, mas também que nos fez, no meio daquilo que foi o cenário dantesco, ou até alguma desgraça para algumas pessoas, que é importante ter essa nota, houveram pessoas que perderam bens com esta intempérie. Houve aqui também coisas positivas a retirar. Uma delas é a solidariedade que existiu entre pessoas e entre instituições. Acho que um ponto muito positivo é perceber que, apesar de existirem essas ocorrências, Santa Maria da Feira disse presente. Portanto, há aqui problemas a identificar e a resolver, mas também, tendo em conta o cenário que falava aqui o Alferes e que eu também concordo, da carga de água, do pé de água que caiu, se não tivéssemos preparados, poderia ter sido muito pior. É importante também essa nota. A pronta resposta que foi dada foi eficaz. Agora, o que é que falta fazer? Que era a tua pergunta. A tua pergunta, e eu acho que já respondi há pouco. Que é, primeiro de tudo, não colocar a cabeça debaixo da terra. Não é chegar aqui. Eu acho que nós queremos chegar aqui e politizar a coisa. Acho que é um ponto que eu gostaria de dar nota. E vou dar aqui uma palavra para todos os partidos, porque ainda assim estamos no rescaldo das autárquicas. Poderia haver aqui a tentação de politizar a coisa. Na reunião de Câmara, a oposição, tanto Chega como PS, elogiou a resposta rápida e capaz de... Eu queria dar uma palavra também, porque era fácil politizar isto. Faço o apelo para não o politizarem, mas parabenizo também por não se ter politizado de qualquer força política. Eu não senti, não vejo e acompanho as redes sociais, portanto, esse é um ponto importante. Mas dizia eu que é importante agora não colocar a cabeça debaixo da terra como avestruz. É preciso perceber onde é que estão os pontos críticos, é preciso identificar e, acima de tudo, mitigá-los.
Sim. Alguns pontos têm que ser muito urgentes porque está em causa aluimentos de terras, quedas de estradas, alguns que se seguraram, outros que estão em vias de não se segurar, portanto, e esses requerem uma intervenção direta. Alguns que sabemos que vão acontecer, que quando chover novamente vai, vou usar uma expressão entre alagar, que vai encher de água. Temos uma ação preventiva e já é feito isso. Também permitam-me só partilhar com os nossos ouvintes. A Proteção Civil, tendo os casos identificados nas freguesias, comunica com o Presidente Junta, atenção, Sr. Presidente ou Sra. Presidente, quando acontecer isto, por favor, contacte a entidade tal, como é que estão o ponto X, o ponto Y, o ponto A, o ponto B ou o ponto Z. Portanto, isso é um ponto que também queria dizer que é a preparação, a profilaxia e a prevenção. Esse é um ponto muito importante, que é, se eu não consigo intervir e resolver o problema, tenho que pelo menos ter identificado onde é que vão estar os problemas e que é para rapidamente ir com os meios e com os mecanismos de resposta para o local. Sim. O último ponto, que aí parece-me o mais eficaz, mas também às vezes o mais complicado, é intervir onde temos problemas. Seja através da realização de novas redes pluviais, através de alargamento de manilhas ou colocação de novas manilhas, seja através de qual for a opção técnica, porque eu não sou técnico, Sim. mas há técnicos na Câmara Municipal, do Pelouro das Obras Públicas, capazes, competentes, para identificar isso. E agora é ao tempo de fazer a identificação e de agir. E de fazer as obras. Não podia deixar, antes de passar a bola ao Alferes, de dar essa resposta que parece que estou sempre a defender a Câmara Municipal. Eles fazem coisas mal feitas, claro que sim. Mas no terreno... Não se nota nada. Defendemos a Câmara Municipal é que não se nota no mesmo terreno. nada. Não, mas eu acabei de dar uma resposta que é preciso coisa a fazer. Nós não podemos colocar a cabeça na terra. Claro que sim. Agora, também não concordo quando depois há uma era ou uma corrente catastrofista e dizer que não se faz. Da identificação do problema, às vezes só para identificar o problema é preciso muito tempo. Muito bem. Ou seja, e é preciso dar tempo. Só que Tenho que passar a palavra ao Alferes. as pessoas não têm tempo muitas vezes porque quando chover novamente vão sentir na sua casa, vão sentir na sua porta, vão sentir no seu estabelecimento as consequências da chuva. E gerir estas questões, a proximidade, o estar presente, acho que pode ser um ponto muito positivo. Muito bem. Alferes, para fechar esta Para fechar, temática. é evidente que sim, é evidente que é preciso identificar os problemas, é preciso pensá-los e é preciso arranjar as melhores soluções. Mas alguns problemas já estão recorrentes, Filipe. Eu nem vou falar, por exemplo, no pavilhão da Lavandeira, que sempre que chove um bocadito, e não é aquilo que choveu na sexta, sempre que chove um bocadito, aquilo fica tudo alagado. Esta situação tem anos e anos e anos. Ainda por cima, o pavilhão é da Feira Viva, portanto, costuma de vez em quando falar com a Câmara, não é? Que eu sou patrão. Portanto, é um caso conhecido. Mas vou dar 2 exemplos que até há dias alguém nas redes sociais, já não sei quem é que foi, pegou e que de facto é uma situação que já se fala há anos disto e que é uma situação de fácil solução. A paragem junto ao Nova Cruz, junto àquele café onde se compram os bilhetes para Lisboa, ela é uma paragem miserável. Às vezes estão lá 20, 30 pessoas à espera de um expresso para Lisboa, chove, as pessoas andam debaixo dos prédios. Aquilo é pôr uma paragem maior um bocadinho e mais resguardada. Não é preciso chamar um arquiteto de renome para tratar do assunto. Alferes, agora eu vou ter que fazer aqui um ponto de ordem, até pela minha experiência pessoal. Eu sou utilizadora assídua de transportes públicos, desloco-me para aqui para Santa Maria da Feira, transporte público, não é? e eu vou ali apanhar o autocarro ao hospital para me deslocar até casa, e eu posso dizer que em dias de chuva aquela paragem é maior e aquilo não resolve absolutamente nada. As pessoas ficam totalmente encharcadas, na por cima naquela zona que não há prédios que possam amparar ali um bocadinho o vento, nem nada. Tens de ter uma paragem própria é muito para, difícil. de alguma forma... Estou a dizer que aquela é maior do que a que estás a falar não na é Cruz. igual àquela, obviamente, tem que ser diferente. Pronto, e tem que não é questão da dimensão, que não resolve nada. É qualidade, porque... é a dimensão, porque tem que meter lá muitas pessoas, mas também é qualidade. Vamos à paragem do Pingo Doce, não é? Outro caso, que às vezes estão lá 20, 30 pessoas ao comprido, não é? Em fila, aquilo tem uma paragenzinha que cabe lá meia dúzia de pessoas. Mas essas acumulam porque os autocarros da Unir já vão cheios e já não conseguem levar as pessoas até ao Porto. É um tema que temos de trazer cá ao programa também. A razão, as pessoas estão à chuva. Tem que se arranjar uma paragem maior e com mais qualidade, não é? Obviamente, porque a chuva ali também é outro caso. Eu não sei se existem soluções, percebes, para isto. Não, soluções existem. Sim. Fazer um telhado, se calhar não fazer de chapa, fazer até de cimento, não sei, é uma questão de chamar os técnicos, como diria o Filipe, e isso resolve-se. Mas às vezes são situações, são coisas simples, situações complicadas para o dia-a-dia das pessoas. Uma pessoa vai ali apanhar um autocarro de manhã para o Porto, chega todo molhado ao trabalho, vai ficar todo molhado o dia todo, ou pelo menos amanhã. E é uma coisa desconfortável e além das doenças que daí podem advir. Portanto, às vezes são soluções simples de problemas que já estão identificados há muito tempo. Agora, isso não tira o brilho da Proteção Civil, teve neste momento, quero ressalvar isso também e bater nessa tecla, porque parece-me importante,
como vocês sabem, quando eu tenho que criticar, critico, mas quando tenho que elogiar, também elogio. E não tenho que fazer nada em relação ao PSD, portanto, estou mais à vontade. E, portanto, o mérito a quem o teve e o agradecimento a quem o merece. Há situações pequenas que merecem acertos que são perfeitamente identificadas e que é uma questão de... Olha, aquelas brigadas que na altura, aqui há 2 ou 3 anos, estavam na alçada do Amadeu. Quando era vice-presidente. Pois, mas não se sabe muito bem o trabalho que elas fazem. Podem, por exemplo, fazer este tipo de trabalhos, em alguns casos. Não é? Sim, há um intuito deste executivo, neste novo mandato, alargar um pouco essas brigadas. Porque as brigadas, foi uma boa ideia. As brigadas fazem um trabalho muito interessante, mas são 31 freguesias. Claro. Ou seja, quando chega a Moselos, primeiro que chega, se calhar, novamente a São Miguel de Souto e depois chegar a Val, claro, é muito delicado. E eles fazem um trabalho muito grande, também com as limitações orçamentais que existem para a atuação das brigadas. As brigadas têm aquele trabalho mais de proximidade para resolver aqueles passeios mais prementes. Uma rede de águas pluviais não é uma inteira, mas é preciso fazer uma meia cana, é preciso asfaltar uma árvore está em perigo, asfaltar uma outra estrada. Portanto, são as obras mais de proximidade. E eles trazem essa competência, mas tem que se dar aqui algum tempo para chegar às freguesias, porque se fosse um mês Sim. a cada freguesia, demorava 2 anos a correr o conselho todo. Mas é mais competências e que se alarga as equipas, porque parece uma excelente ideia, na altura elogiei a ideia, e de facto é um piquete de urgência, se quisermos, que está quase na vertical em termos de hierárquicos, que depende quase do vereador, na altura vereador, agora o Presidente de Câmara. Não sei se essa equipa continua na tutela do Amadeu Albergaria, agora Presidente da Câmara, seja como for, alargá-las, cá fazer 2 equipas, porque não? Fazer 2 equipas, porque há essas coisinhas pequeninas que às vezes o Presidente de Junta quer resolver, não consegue resolver, não tem meios, fica à espera que a Câmara vá lá, demora anos às vezes. E às vezes em 2, 3 meses, às vezes menos, se for uma coisa urgente, em 8, 15 dias resolve-se isso. E é uma boa ideia. Isto é uma boa ideia. Muito bem. Passamos da tempestade Cláudia para os pelouros da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, um tema que faltou rematar. Faltou rematar no programa anterior. Falamos mais a fundo dos pelouros do Presidente, Amadeu Albergaria e também de Mário Jorge Reis. O Filipe Dias queria também complementar aqui um bocadinho alguma informação que ficou por dar, naturalmente. Até porque ficamos com pouco tempo, sim. Acho que nós descalpelizamos e bem aquilo que é o Presidente de Câmara e o seu Vice-Presidente de Câmara. Aqui uma nota, fizemos em rodapé, praticamente tem 2 minutos, nem isso, para cada um de nós, para 5 vereadores, e acho Sim. que seria... já vamos aos outros vereadores, os vereadores chamados da oposição, que também merecem a nossa análise. Mas só relembrar, portanto, a vereadora Sónia Azevedo, que tem aqui um ponto muito importante, que tem a ver com a modernização administrativa. Nós às vezes esquecemos, com a delegação de competências da educação para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal passou, e agora com a saúde também, a Câmara Municipal duplicou os seus funcionários. E isto é algo que se calhar as pessoas não têm noção. As escolas correspondem a mais de metade daquilo que são os recursos humanos da Câmara Municipal. E isto é um ponto que é importante termos, que nós olhamos para a vereadora Sónia Azevedo, que faz aquele trabalho chamado de gabinete, se calhar andamos tanto, embora também seja uma vereadora que ganhou bastante estaleca política, é uma vereadora que também consegue ter oratória. O vereador das finanças é o vereador que menos fala. Que se não se falar dele, está tudo bem. Está tudo bem, exato. Quando se fala do vereador das finanças, passa-se alguma coisa. Raramente se fala da vereadora Sónia, o mínimo muito bem, tem feito um bom trabalho, tem qualquer tipo de coisa. A saúde financeira é algo que caracteriza Santa Maria da Feira, e a Sónia Azevedo, a vereadora, tem esse pelouro há 4 anos, mantém, portanto, a administração, finanças e administração administrativa. E tem aqui a questão dos recursos humanos, que é claramente um dos pontos, e cada vez mais com a burocratização que falávamos a semana passada, das contratações públicas, daquilo que são os recursos públicos, daquilo que é a legislação de qualquer contratação, de qualquer aquisição de serviços ou de obra, a vereadora Sónia Azevedo tem aqui uma importância muito grande naquilo que é o trabalho da Câmara Municipal. Não sei se queres fazer vereador e passo. Alferes, não sei se queres complementar alguma coisa. Podemos fazer assim quase um ping-pong mais rápido. O Filipe introduz o assunto e eu dou uma resposta rápida. Não, eu de facto já disse, a questão da variação das finanças é um variador específico, é diferente dos outros. Quanto menos se fala dele, melhor. Tem um trabalho árduo, o Délio tinha referido isso a semana passada, sobre a questão da modernização, que é uma questão importante. Numa altura em que se fala de se a Câmara faz ou não um novo edifício da Câmara Municipal, se vale a pena ou não, agora com a era da digitalização, se vale a pena ter o edifício só a centrar lá tudo e tirar tudo do centro, não?
eu já agora dou a minha opinião, não vale a pena, aproveitem aquele espaço para outra coisa. Já não faz sentido, isto era há 20 anos que juntava-se tudo num edifício, agora com a digitalização está em qualquer sítio da Câmara, aquilo está acessível, e a Câmara teve uma excelente ideia foi, no antigo arquivo, fazer lá o centro de atendimento, e os técnicos vão lá, para as pessoas não andarem perdidas ali nos edifícios da Câmara, que chegam lá, mas isto também é da Câmara, mas o que é que está aqui? Não, porque a Câmara está em todo lado, não é? E, portanto, a Câmara da Feira no centro histórico, ou na parte mais velha da cidade, é tipo Deus, está omnipresente em todo lado, a gente pondo olhar, vê alguma coisa da Câmara, não é? E, portanto, agora o atendimento ser no arquivo... E às vezes olhamos sem saber que é da Câmara e é da Câmara também, não há alguém a trabalhar. Exatamente. E ter lá o arquivo como atendimento central, achei muito bem, é uma boa ideia. Pronto, e de facto é o desafio da duplicação, no mínimo, da duplicação dos funcionários em função das novas competências na educação, que muita gente de facto não tem essa noção, que se foram, salvo erro, 800 e tal pessoas, não é? Que sim, tem assim esse número por alto. Cerca de 800 pessoas que neste momento estão alocadas à área da educação, que passaram para a Câmara. da Câmara Municipal. Sim. E isto é de facto um desafio. É um grande desafio. Filipe, prosseguindo. Eu vou deixar o vereador Paulo Marcelo e a vereadora Beatriz Silva para o fim, que são os novos. Introduziria aqui o vereador Vítor Marques. E o vereador Vítor Marques, eu acho que merece aqui uma palavra também como não é de apreço, mas porque ele tem muitos pelouros na sua alçada e pelouros importantes naquilo que é a nossa era atual. Sim, e cada vez mais. Ação social, políticas séniores, saúde, proteção civil e bem-estar animal. Permitam-me dar aqui 2 ou 3 pormenores. O bem-estar animal, em Santa Maria da Feira, nós somos referência a nível do país no que diz respeito e no que concerne ao bem-estar animal. Naquilo que é a sua ação, intervenção e investimento a nível do bem-estar animal. É óbvio que há muito a fazer ainda, mas somos uma referência e há ações que estão a ser programadas e planeadas nessa área também do bem-estar animal. Temos aqui a questão do pelouro da ação social, que damos mais conta dele quando temos intempéries, como é que sentimos este fim de semana, mas que há um certo trabalho, e aqui a Rádio Sintonia agora também fazer esse trabalho de acompanhamento e de percebermos aquilo que é a proteção civil, ou melhor, peço desculpa, eu falei da proteção civil, da proteção social, a proteção civil, há uma série de ações de prevenção que é feita ao longo do ano, que se calhar não damos tanto valor, mas quando as coisas acontecem, nós estamos preparados, e bem muito desse trabalho que é feito pela proteção civil, um trabalho de terreno, de proximidade, com pessoas disponíveis praticamente 24 horas por dia. Portanto, sim, e que também têm feito chegar informação relevante para transmitirmos já à população. E quando falamos de proteção civil, falamos desde cheias, falamos dos incêndios, falamos de terremotos, falamos daquilo que é até em situação de crise e de emergência, o que é que devemos fazer. Portanto, ondas de calor, vagas de frio. Portanto, há aqui uma transversalidade que é necessária. A nível da saúde, estamos a falar de um ponto que é sensível a nível nacional. Nós estamos aqui neste momento, a própria Ministra está com alguns problemas naquilo que é a opinião pública, mas a saúde no município agora acaba por ter aqui um peso também importante, porque as delegações de competências que foram feitas a nível de infraestruturas e atenção, o investimento que foi feito com a construção de vários polos do SF, estamos a falar com a construção agora que vai ser feita também a remodelação de Passos Brandão, a conclusão que já foi feita de Romariz, estamos a falar de um polo novo também para São João de Ver, a construção que foi feita em Melhores Paiás, o novo polo em Fiães, o que está a ser desenhado para o novo polo aqui de Santa Maria da Feira. Isto é tudo sob a alçada da Câmara Municipal. E sobre aquela alçada da Câmara Municipal, o que é certo é que pode-se dizer, e o Alferes dizia aqui, de provocação, que se espera muito tempo pelas obras que houveram em Mulheirós, mas se fosse sobre a alçada do Ministério, sobre o Poder Central, provavelmente ainda esperávamos mais tempo. Portanto, em Argoncilho, que foi feito esse trabalho e muito bem feito, estamos a falar também em Sampaio de Oleiros. Portanto, há uma série, Sampaio de Oleiros, Nogueira da Regedoura, há uma série de obras e de gestão que é feita agora pelo município, que o vereador Vítor Marques acompanha juntamente também com aquilo que é a ação da saúde, de prevenção e tudo isso. Eu juntaria aqui para finalizar no vereador Vítor Marques a ação social e as políticas séniores. As políticas séniores, eu queria parabenizar o presidente Amadeu Albergaria e a sua equipa que pensou em trazer o pelouro de políticas séniores, colocar, já lá existia. O Movimento de Bem-Estar já existia, o Projeto Emília já existia, o Projeto Farol já existia, as Viagens da Minha Terra já existiam, o Fórum Social Freguesia já existiam. Só que trazer para pelouro e colocar isto em cima da mesa é dizer que tem, da mesma forma que temos na juventude, temos nas políticas séniores, os séniores como ponto de ação e ponto de intervenção e ponto de atenção. E queria parabenizá-los. Há uma série de ação, falámos das Olimpíadas Séniores, falámos do Mosaico Social,
falamos de uma série de uma rede social que acaba por estar de apoio não só aos mais carenciados, aos necessitados, mas também àqueles que são mais excluídos. Falamos do projeto Trus, que é um projeto que está neste momento a entrar no terreno para ir àqueles que são os idosos mais excluídos, precisam mais de apoio para as compras. Temos que acelerar, Filipe, senão não vamos ter tempo. Às vezes até para mais... Vamos acabar os vereadores quanto mais ir à oposição. E termino por aqui, na ação social, dizer que há um trabalho enorme a fazer e que os técnicos acompanham de perto e conhecem quase a realidade de toda a freguesia, tratam por tu aquilo que são feito na ação social e a requalificação dos empreendimentos sociais, que vão ser requalificados 14 ao longo deste mandato, 7 mais 7 em 2 fases, já foram 7 requalificados no mandato anterior. Muito bem, Alferes, a pontuar. Muito rapidamente, eu acho que o grande desafio do Vítor Marques é a política para os séniores. Acho que este vai ser o grande desafio. Muito bem, Filipe, seguindo, temos já no Osório, que está também com um pelouro aqui difícil, planeamento e urbanismo. Quais são os desafios que anteveste? Osório, por planeamento, urbanismo e mobilidade. Mobilidade é um grande desafio, porque temos aqui a questão da UNIR, que embora haja um esforço muito grande para consertar linhas, nem sempre é fácil, porque há linhas que vêm de outros municípios, que apanham trânsito na Nacional, que apanham trânsito em zonas fabris, e é algo que já está melhor, sim, mas ainda tem que ser afinado. Há frequências que não estão alinhadas com a procura. Eu posso dizer isto porque eu apanho o autocarro em São João da Madeira que vai diretamente até ao Porto, e eu posso dizer que a partir da Rifana a maior parte das pessoas fica pelo caminho e tem que esperar pelo próximo autocarro que vai passar. Posso dizer que há autocarros que não passam. E sem explicação absolutamente nenhuma, ou que passam em horas que nem sabemos que autocarro é aquele ou qual é a linha que está a fazer. É assim um bocadinho complexo. Algo que tem que ser melhorado. Sim. Atenção, tem vindo a haver melhorias, mas também a maneira como começou foi tão caótica que se não melhorasse também, meu Deus, já ninguém andava de transporte público. Eu posso dizer que eu continuo a andar de transporte público por resistência também, e porque eu sinto que esse deve ser o modo de transporte das pessoas no futuro. E porque tenho a sorte de utilizar uma das linhas que tem mais frequências e que tenho opções para poder vir trabalhar e para poder regressar a casa, porque senão era mais difícil. Mas sim, Filipe, foi uma à parte. Sim, claramente, e acho que é um dos grandes desafios. Outro grande desafio que tem é claramente aquilo que é a implementação, e está a ser feito um trabalho de muita proximidade, e ainda por cima com informação que vem a conta-gotas, que é a implementação da linha do TGV, da linha do LAV, da linha de alta velocidade. Já existem neste momento alguns testes a ser feitos no terreno. Ainda ontem posso partilhar com os nossos ouvintes, em reuniões tiveram a fazer testes de solo para a implementação dos pilares porque passa em ponte em reunião, e estiveram a fazer este, portanto, e vai ser um ponto sensível que quando estiver no terreno vai certamente existir algum ruído em torno desta situação. Portanto é outra questão ligada à mobilidade. Ligado à questão do urbanismo, acho que e do planeamento, é a questão da resposta, da celeridade nos processos. Há uma intenção de aumentar as equipas de resposta aos processos, mas é algo que está aqui e é o grande desafio. A habitação é necessária. Nós temos, neste momento, os empreiteiros a querer investir em Santa Maria da Feira. Temos que agilizar um bocadinho mais os processos, embora já foi feito um bom trabalho de agilização, já está muito mais rápido. É o grande desafio, é conseguir dar resposta em tempo útil ou até acelerar à vontade de investimento, um bocadinho à semelhança como há, por exemplo, no Vítor Marques tem a habitação social, ou a custos acessíveis, se os empreiteiros vão dar resposta ou não àquilo que é a nossa necessidade. Acho que são os grandes desafios. Alferes. É um pelouro talvez mais difícil, a coisa piorou nos últimos 4 anos, ao contrário do que disse Filipe, piorou bastante, e muito mesmo, e que estes 4 anos que passaram que sirvam de inspiração e de experiência e de inspiração para a sua vereadora e para as equipas. É evidente que a culpa não é toda dela, mas é a líder, é a chefe, portanto tem que de facto fazer alguma coisa para aquele pelouro, porque de facto estamos a perder muitos investimentos, já perdemos muitos investimentos, porque o pelouro não funciona como um relógio, embora sabendo que dificilmente funcionará como um relógio, porque é um pelouro extremamente difícil. Pronto, e esse mérito, o esforço que a vereadora tem feito, dou-lhe esse mérito, conheço o trabalho dela, estou por dentro, mas não chega, é preciso mais. Quanto à UNIR, o caos continua, está um bocadinho melhor, mas o caos continua. Não há um autocarro que respeite horários, não é os autocarros vêm, nem se sabe de que é que são, e não vejo nenhuma... Continuam a existir autocarros descaracterizados. Exato, e não vejo nenhuma Câmara a mandar um murro na mesa e a dizer, não é só a Câmara da Feira, é muitas câmaras aqui que fazem parte de todo Sim, são 17 municípios. 16 porque o Porto está à parte. Sim, está à parte. Não vejo nenhuma Câmara a mandar um murro na mesa. Pontualmente Gaia, o anterior presidente, ainda disse ali algumas coisas, mas ele também foi um dos que montou, digamos, a geringonça. Não vejo ninguém, e as câmaras têm que tomar essa posição, porque têm que pedir responsabilidades, porque isto de facto
está pior que o que estava. Sim, Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Está pior que o que estava. Foi uma coisa que nasceu torta, não é? Porque o operador que ganha o lote 5 é espanhol, não tinha qualquer conhecimento do terreno. A partir daí torna-se muito difícil. Uma pessoa que quando nunca as cá coisas esteve. em cima, onde diz os nomes das terras, nem aquilo acertam, reparo numa que foi a minha terra, Pigueiros, estava com U. Portanto, quando os nomes das terras nem acertam, não vão acertar nos horários nem na qualidade de serviço. Mobilidade é um bom tema para trazermos cá noutro aqui. Programa, mas temos que avançar. Filipe, eu vou-te pedir capacidade de síntese, por favor, para podermos ir à oposição. O Paulo Marcelo e a Beatriz Silva são os novos vereadores da Câmara Municipal e eu tenho uma grande expectativa pelos dois, uma expectativa positiva. Sei que o Alfés é um bocadinho mais cético, vou começar pelo Paulo Marcelo. O Paulo Marcelo é uma pessoa que, na sua área, tem um lastro muito grande, é professor universitário, tem ao seu... O Marcelo podia estar em qualquer um dos dois pelouros. Tem qualidade para isso. Qualidade, competência Sim. e lastro académico, Sim. profissional, portanto ele tem ao seu encargo a cultura, o turismo e o património, tendo a cultura ao seu encargo é um cargo grande porque está em Santa Maria da Feira, uma cidade que vive e transpira e respira cultura, mas acredito que o Paulo Marcelo, como vem da cultura, ele está habituado àquilo que é cultura, também tem a comunicação, portanto que é alguém que eu acho que vai trabalhar, se calhar não tanto, o vereador Gil Ferreira fez um grande trabalho, tinha uma exposição pública muito grande, acredito que o vereador Paulo Marcelo terá se calhar um bocadinho mais de recato, não é de recato, mas cá não terá tanta exposição pública como o vereador Gil, mas de uma extraordinária competência. A cultura irá certamente manter os seus pontos basilares, apostando claramente naquilo que é também a prata da casa, a prata da terra e as suas associações. E a nível do turismo e património, que acreditamos também que o património, temos agora investimento que está a ser feito no Castelo, que é um grande investimento, o potenciamento do Castelo, das rotas turísticas, do turismo cultural, do turismo de eventos, e conjuga claramente com o Paulo Marcelo, alicerçando aquilo que é também a sua experiência major, que é a comunicação, e estamos na era da comunicação, não podemos escamotear isto. Quem escamotear vai estar atrás. Não devemos ser sensacionalistas, mas devemos informar. Claro. E o vereador Paulo Marcelo tem uma grande expectativa positiva, conheço-o bem e sei que vai ter um grande trabalho, vai fazer um grande trabalho na cultura e de proximidade com as pessoas, sem sempre estar, se calhar, nos holofotes. Sim. E quanto à Beatriz Silva? Na Beatriz para juntar. Silva, a Beatriz Silva é a vereadora de Pelouros da Educação e Juventude. É uma jovem de 30 anos, uma jovem extremamente competente, tenho também uma grande expectativa positiva pela Beatriz, porque a Beatriz, começar pela juventude, é uma jovem a pensar a juventude. Não quer dizer que o Alfés, sendo um jovem também, mas lá está, somos gerações diferentes, não possa pensar, ou eu, estar a pensar que a geração, as ações para a juventude. Mas a Beatriz, como vereadora da juventude, tendo apenas 30 anos, vai ter uma proximidade diferente e acredito que os próprios jovens se revejam de forma diferente, porque a vereadora fala a mesma linguagem, tem uma proximidade, só tem mais 5 anos, só tem mais 4 anos, só tem mais 10 anos. Isso às vezes influencia. E Santa Maria da Feira é uma referência, não só pelo projeto Jovem Autarca, mas também por todos os eventos que faz, desde os eventos e os desafios, os SMF Youth Days, os SMF Youth Talks. Há pequenas coisas a limar, sei que sim. Mas há uma grande equipa e a grande equipa não é a nível de pessoas, de competência. O Gabinete da Juventude de Santa Maria da Feira é muito competente e trabalha com muito poucas pessoas. E é uma referência a nível nacional com as poucas pessoas que têm. A educação é claramente, talvez, dos mais complexos. O segundo mais complexo. Mas aqui permitam-me dizer que, e disse isto a semana passada e queria terminar assim, que é, a Beatriz Silva é uma académica também, estudou, portanto, não está na faculdade, mas saiu da academia há pouco tempo, portanto, tem uma visão da juventude, ou melhor, da escola e daquilo que é a educação, relativamente recente, ainda está recente na cabeça. Mas a abordagem que a Beatriz Silva vai trazer à educação não é tanta lógica da pedagogia ou tanta lógica dos pensamentos dos curriculares, vai trazer aquilo que é, se calhar não, vai trazer aquilo que é a visão da gestão. E há pouco falávamos, a grande centralização de competências que existiu para os municípios foi exatamente nos recursos humanos. Gerir pessoas, gerir recursos. Nós vamos, ainda ontem estive reunido com a senhora diretora do agrupamento de escolas de Passos Brandão, a quem endereça ela e a sua direção, que fazem um trabalho extraordinário em Passos Brandão, e agora tendo secundário ainda tem mais esse desafio, estão a fazer um grande trabalho em Passos Brandão e no seu agrupamento. Mas a lógica hoje em dia de uma direção não é só pensar a parte da pedagogia, daquilo que são os planos curriculares, aquilo que são os programas, aquilo que é os eventos. É também pensar como é que se paga a água, a luz, o gás, as obras, o papel higiênico, os consumíveis, o tinteiro, o toner. E a Beatriz Silva vai trazer, se calhar, este conforto, este pensamento, este olhar, se calhar não, de certeza, este olhar de uma forma muito direta daquilo que é a gestão da educação.
não podemos esquecer que a educação é um pilar da nossa sociedade. Portanto, não podemos abolir aquilo que é o pensamento da pedagogia e do planeamento curricular. Mas a Beatriz Silva também tem essa competência juntamente com a equipa que está a apoiá-la na educação, também na Câmara Municipal. Portanto, Beatriz Silva e Paulo Marcelo têm uma grande expectativa positiva e certamente daqui a 4 anos teremos a conversar e irão dar razão, acredito. Alferes, para fecharmos este tema. Para sermos rápidos, então, o Paulo Marcelo tem essa particularidade, podia estar na cultura, podia também estar na educação, e os outros pelouros todos à volta, não são de menor importância, mas que não são tão, digamos, tão falados. Espero muito de Paulo Marcelo, espero muito dele, e tenho certeza que tenho obrigação de fazer um bom trabalho. Eu já ponho as coisas nestes termos. Tenho obrigação de fazer um bom trabalho, porque de facto tenho um bom trabalho feito antes noutras instituições e, portanto, tenho obrigação de fazer um bom trabalho. Vamos aguardar, espero que corra bem e estou convicto que vai correr. A Beatriz Silva, não sou mais pessimista, não é isso, mas não conheço tanto o trabalho dela. É uma jovem, os jovens vêm sempre com ideias, têm razão, muitas vezes não têm. A experiência nestes casos é muito importante, ela não tem experiência, portanto é o que é. Acho que a área da educação é a segunda área mais difícil a seguir ao urbanismo, portanto vai pegar ali um touro pelos cornos muito difícil, com muita gente a berrar, e que se calhar o último mandato, e a grande crítica que eu faço ao Gil Ferreira que saiu, é que se calhar nunca devia ter sido vereador da educação, porque acho que não foi um vereador brilhante nessa matéria, foi um bom vereador brilhante porventura até na cultura, na educação não foi. Estamos... dificulta ainda mais. Exatamente, não foi grande ideia isso, e é um pelouro com grandes problemas e acho que ela vai sentir ali grandes dificuldades. Estou curioso com isto termino para ver o que é que ela vai fazer na juventude, sendo uma jovem. Todos somos jovens, se pensei que isso de 90 anos diria, és um jovem, ok, mas há uns mais jovens que outros, e a Beatriz, tendo 30 anos, penso eu, tem responsabilidades acrescidas nesta área. E não é só fazer assim uns colóquiozinhos e uns concertos ali na reta de Lourosa, não é só isto, é preciso muito mais. Porque nesta área é preciso fazer muito mais. Muito bem. Vamos olhar agora para o nosso terceiro tema, falar sobre o papel que poderá ter a oposição nos próximos 4 anos, também quais são os desafios. Não vamos conseguir ir a todas as forças partidárias que concorreram nas últimas autárquicas, muitas delas ficaram sem representação nos órgãos autárquicos. Eu se calhar propunha que nos centrássemos nos que estão representados na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, até porque vai haver uma Assembleia Municipal, a primeira já deste novo ciclo político, já amanhã, sexta-feira, e até poderá ser tema no próximo programa ou num próximo programa. Alferes, agora começo naturalmente por ti, em relação à oposição, e olhando primeiro para o PS, tem 3 vereadores na Câmara Municipal, Márcio Correia, Sérgio Cirino e a Manuela Alves. Quais são os grandes desafios e que papel é que podem ter no Executivo quando mingaram em termos de representação em relação ao último mandato? O PS tem que, antes de mais refletir no que se passou, lamber as feridas e começar a construir o futuro. Provou-se, se a necessidade havia, de que a oposição não se faz só no último ano, foi o que o PS fez no último mandato, só fez oposição no último ano e pagou caro isso. Não foi só por causa disto que não ganhou as eleições, ou que desceu, ou que as perdeu de forma estrondosa, com estrondo, não foi só por causa disso, mas também ajudou. O PS tem que agora arranjar soluções. O que me preocupa no PS, e eu digo preocupa-me, não sou militante do PS, mas preocupa-me que eu preciso de uma oposição forte para bater o pé a um poder que talvez se pretende que seja forte, mas que se tiver uma oposição fraca, tendencialmente pode de alguma forma deixar-se andar um bocadinho mais e não ter aquela exigência que é tida sempre nas reuniões de Câmara e até nas redes sociais e até na comunicação social. Sim, e um bom executivo é também formado pela questão da oposição e de uma boa oposição. Também faz uma boa Câmara Municipal. Eu olho para o PS e não vejo grandes figuras, tenho 2, 3 figuras porventura, não vejo muito mais figuras boas, quando digo boas, digo politicamente falando, entenda-se, obviamente, para liderar o PS e para projetar o PS para os próximos 4 anos. O Márcio Correia, pelos vistos, vai sair, portanto, assumiu isso na noite das eleições, sem grandes correrias, não há necessidade nenhuma. Penso que agora, no início do ano, vão dar início ao processo eleitoral, como é óbvio, mas é preciso um PS forte, naturalmente, e eu há 20 ou 30 anos olhava para o PS e via 5, 6, 7, 10 figuras fortes, deixa-me só concluir depois que passa. 10 figuras fortes e neste momento vejo 2, 3, e estou a ser simpático. Eu acho que a figura mais forte neste momento que o PS tem, e talvez a única verdadeiramente, não digo competente, mas com força para poder assumir o partido, será o Délio. Não está cá hoje para poderes falar dele à vontade. A Susana Correia está em Lisboa, não tenho dúvidas que ela pegue no partido nesta fase, mas porventura
Elas, e poderia, eles dois e talvez o Cirino aqui, mas acho que o Cirino não tem perfil para liderar um partido. Atenção, Alferes, apenas para corrigir, o Márcio Correia não vai recandidatar-se a Presidente de Câmara, nem vai recandidatar-se à liderança da Conselhia do PS, mas pretende continua na Câmara. Pretende cumprir o mandato até ao fim, porque foi eleito e acredita que seria fácil, e isto foram palavras dele, Sim. seria fácil fugir, mas que dá a cara e que se mantém porque foi eleito. Os mandatos, quando somos eleitos, são para cumprir. Exatamente, foi isso que eu ele disse admito que em algumas situações haja exceções. Eu acho que neste caso pode ser uma exceção. Então, acho que toda a gente perceberia se o Márcio dissesse eu começo como vereador, depois entretanto saio, para que as o coisas Partido podem mudar, Socialista mas... se possa renovar. Sim. E para que a minha presença não seja uma espécie de uma sombra para o novo líder, Sim. para a nova estrutura. Isto pode acontecer. Muito bem. Pronto. Dito isto, temos o Chega, que de facto consegue um resultado... Queres ir já ao Chega ou passo ao Filipe e a seguir? Eu fazia-os todos, cara. Não, okay, é melhor. eu Força, até porque eu faço os vai. partidos todos no instante. É no instante. Estou a olhar para a hora. O Chega, de Ainda facto, temos as rubricas, não te esqueças. faz um trabalho, tem um resultado muitíssimo bom, nas freguesias também. O Chega agora tem duas soluções. Ou continua na perspectiva deles de berrar dentro das reuniões, não é? De berrar na comunicação social, nas redes sociais, ou normaliza-se e pode ser ali alguém que de alguma forma também leve mais know-how, leve mais conhecimento, digamos assim, para as reuniões de Câmara e para possíveis decisões. É uma decisão que eu sei que não é fácil, para tendo em conta a postura do Chega nos atos eleitorais e até por vezes fora deles, mas enfim, é uma questão que o Chega terá que decidir. Depois, muito rapidamente, temos a Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal só com um membro, pensava-se que podia ser mais que só um. O elemento é um bom elemento, portanto, reconhecidamente toda a gente reconhece o Rui como um bom orador, como um bom elemento, que acompanha o Conselho, parte dele, tenho dúvidas que ele conheça o Nordeste do Conselho, mas enfim, está agora na altura de o fazer. Depois temos também e depois não temos mais ninguém, não é? Porque, entretanto, na Assembleia Municipal... Temos Municipal... apenas a CDU que elegeu 2 representantes em CDU Assembleias de tem Freguesia. nas Assembleias de Freguesia. Não desapareceu em totalmente, Fiéis mas quase. E em Oleiros. É muito pouco. Acho que a CDU também tem que repensar a sua estrutura, a sua estratégia, sendo que a CDU é o único caso, ou o PCP, se quisermos, tem funcionários a tempo inteiro. Portanto, é bom que se diga isto, tem funcionários a tempo inteiro e mesmo assim não consegue estar no terreno. Tem sede própria. Tem sede própria e tem funcionários. O CDS também tem sede própria, mas não consegue estar... E tem sede própria para trabalhar. Sim. Tem condições. Muito bem. Tem essa questão. Se Muito calhar... rapidamente também, Bloco de Esquerda... Tem que repensar a sua vida, tem que recomeçar de novo, manifestamente. Isto também de alguma forma, são consequências de Lisboa, né, do partido a nível nacional. Saiu uma sondagem ontem que o Bloco aparece em último lugar, com 0,5 ou 0,7. Portanto, está numa lógica até de poder desaparecer. O LIVRE e o PAN são derrotados porque não elegeram ninguém para a Assembleia, mas em bom rigor nós podemos chamar de derrotados porque o que eles pretendiam com estas eleições era passar a sua mensagem. O LIVRE é a primeira vez, o PAN já não é a primeira vez, mas a passar a mensagem de um discurso diferente e, portanto, nessa Atenção matéria... que o LIVRE até ultrapassou outras forças políticas Sim. muito mais implementadas no terreno, em algumas votações. Não é? Deixa o CDS para o fim. Não é por acaso, como é óbvio, foi o meu partido durante muitos anos. O CDS, que não há sinais de nada que se passa aqui a nível conselho, o CDS que tinha um deputado municipal, perdeu, tinha 8 ou 9 ou 10 membros nas freguesias, perdeu-os, ficou a 0. É preciso tirar relações disto, o partido tem que reunir, tem que discutir, tem que mudar de lideranças e tem que mudar de políticas. Mas parece-me um partido abandonado. Se vocês repararem na sede, ainda lá está o coisinha da viagem medieval. O partido está mesmo numa fase medieval. É isso que chega à conclusão quando se olha para aquela sede. É preciso que as pessoas assumam as suas consequências. No PS isso foi assumido, noutros partidos não foi, porque é preciso oposições fortes. E atenção, a oposição não é só estar na Assembleia Municipal e muito menos na Câmara Municipal. Se pudermos estar, obviamente que é preferível, mas há cá fora muito trabalho, visitar. Olha, com estas intempéries, por exemplo, quantos partidos é que foram aos locais? De forma organizada. Quantos partidos é que falaram com as pessoas? Quantos partidos é que falaram com as empresas, com os comércios? Se calhar, nenhum. E isto demonstra que depois, quando chega um ato eleitoral, estes indivíduos nunca vieram cá, só vêm agora trazer o saco de plástico e a caneta, não é? Portanto, é este trabalho de base que tem que ser feito durante 4 anos. Muito bem. Filipe, 2-3 minutos. É impossível. Vou tentar ser ainda mais breve, porque isto merece uma análise depois mais aprofundada. Sim, até porque depois vamos ter tempo para isso com o início. Mantém 3 pessoas que já estavam na anterior variação da oposição, perde um grande, não está aqui, sou amigo pessoal, apesar de termos ideias às vezes diferentes,
mas o Délio era um grande ativo do Partido Socialista na Câmara Municipal e perde efetivamente. Márcio Correia estará de saída, como disse. Pronto, eu aqui poderíamos dizer que teve uma derrota, mas temos de dar o mérito, pelo menos foi lá dar a cara. Sim, se seria a melhor pessoa ou não pessoa, com todos os mas acho que é temos que parabenizá-lo pelo menos ter dado a cara, foi à luta, perdeu e está a cumprir o seu mandato, portanto... A democracia é mesmo assim. Claro, o Sérgio Cirino é uma pessoa que conhece também muito bem aqui o Conselho, tem uma postura ativa e proativa também e uma boa postura em reunião de Câmara, que acompanha algumas. A Manuel Alves, acho que aqui é a grande surpresa que vamos ter, porque acho que vai precisar ter se calhar um bocadinho mais de intervenção. O Délio, tendo 4, o Délio acabar por ser aqui entre o Délio, o Sérgio Cirino, o Márcio, e o intervindo, acho que a Manuel agora vai ter que ter mais intervenção, vai ter que puxar mais vezes dossiês, e pronto, poderá ser aqui a nota a dar. O Luís André Santos, que foi eleito pelo Chega, lá está, não é a primeira vez, mas já há muito tempo que não tínhamos 3 forças políticas na variação da Câmara Municipal. Traz a sua visão, traz as suas ideias, tem apresentado as suas ideias, podemos concordar mais com elas, menos com elas, dizer eu tenho a minha visão relativamente a algumas propostas que não concordo tanto ou que acho que são mais inviáveis, mas vai ser interessante, e acho que isso está 2 programas atrás, pelo menos vamos ter 2 formas de pensar diferentes na oposição. E isso faz crescer também o próprio Executivo Municipal, que está neste momento na liderança da mais desafiante para o Conselho, é mais desafiante para o Executivo. Exatamente. Sim. Porque era aquilo que eu dizia, muitas vezes o PS consertava, não estou a dizer que eles não têm opinião própria, mas consertamos a opinião, há uma voz, há uma ideia, há uma visão contraditória daquele problema. Agora vamos ter sempre 2 visões contraditórias. Muitas vezes estão em consonância. E haver uma certa competição entre o Chega e o PS na oposição. E deve haver. É uma forma de os picar, de eles apresentarem melhores soluções. Se o Chega também, se começarem só a picar com o Partido Social Democrata, ou, neste caso, variação da oposição com variação no poder, acho que aí para mim vai haver uma coisa que pode não ser tão positiva. Portanto, a expectativa que eu tenho é perceber de que forma é que o Luís André, que é alguém que já foi Presidente junto há 12 anos, portanto, conhece os meandros autárquicos e os meandros autárquicos, aquilo que é uma junta de freguesia, o que é uma reunião de freguesia, uma Assembleia de Freguesia, uma reunião de Câmara, portanto, terá certamente aqui um desafio diferente para o Executivo Municipal. Muito bem, em relação à análise às outras forças partidárias, o Alferes fez uma coisa mais alargada, mas nós teremos tempo também para isso, até percebendo agora como é que vai funcionar a Assembleia Municipal. Amanhã há uma sessão extraordinária a partir das 8h30 da noite, no auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. Geralmente é no Europarque, esta é na Biblioteca. Vamos para o melhor e pior da semana. Começamos pelo Alferes. Alferes, melhor e pior da semana. O melhor foi a Proteção Civil cá na Feira, acho que estão de parabéns, portanto merecem o nosso aplauso. O pior é a Ministra da Saúde. Eu confesso que já não consigo perceber como é que a Ministra da Saúde é mantida naquele cargo, mas vou mais longe. Eu acho que o Primeiro-Ministro já deve uma explicação ao país, não só pelos erros e pela má comunicação que a Ministra tem, mas é preciso ir mais longe. É preciso explicar às pessoas que isto já não se resolve fechando aquele hospital, abrindo aquele, e tu és um homem da saúde, sabes perfeitamente isso. É preciso mudar o paradigma na saúde e é preciso começar a explicar isto às pessoas. Tudo que o ministro vier, porque esta ministra se for substituída e vier outro, com ideias diferentes, um bocadinho diferentes, mas seguiram a mesma lógica, o problema mantém-se e nada se resolve. Eu não acredito que isto mude com a mudança de ministro. Não muda. É preciso mudar o paradigma, é preciso explicar às pessoas, dizer, meus amigos, só há 2 soluções para aqui, é evidente que temos que economizar, temos que gastar melhor, temos que ser mais eficientes, mas só há aqui 2 soluções. Ou parte dos serviços começam a ser pagos porque não há sustentabilidade, ou nós temos que pagar mais impostos para pagarmos o Sistema Nacional de Saúde. Não me venham com histórias. Não há outra forma. E isto é um problema português e europeu. Claramente. Portanto, tu sabes bem disso. Portanto, para mim, o meu pior, eu acho que a questão da Ministra está a pôr doente o país de uma forma irreversível. Há também a tese que é um bom para-raios para o Primeiro-Ministro e para o restante Governo quando outras coisas acontecem. Sim, vocês lembram-se do Cabrita no tempo do Costa, não é? Sim. Os raios viravam todos para o Cabrita. É o Cabrita morreu não sei quantas vezes politicamente e aquilo o governo ia andando. E manteve-se herculeamente. Filipe, melhor e pior da semana. Melhor da semana, Amadeu Albergaria, eleito vice-presidente do Conselho da Área Metropolitana do Porto. Portanto, sim, dá aqui nota daquilo também que é a visão e o trabalho e o poder. Quando digo poder, digo daquilo que é a visão que olham, como a forma como olham para Santa Maria da Feira, e as entidades que estiveram no terreno na Depressão Cláudia, aqui da Proteção Civil, dos bombeiros, da GNR, das autarquias, da população e de tantas outras pessoas que estiveram no terreno. O pior é quase decorrente daquilo que eu falei agora no melhor, que são os estragos decorrentes da Depressão Cláudia.
Portanto, dizer que nem tudo correu bem e, portanto, no meu pior tem que estar essa situação. E vou por aqui outro pior da semana, que é algo que está a acontecer no país e na Europa e está a ter muito pouco cobertura mediática, mas temos de ter alguma atenção, que está a haver um surto de gripe das aves. Sim. Que está, aliás, nós tivemos a Expo Ave em Reunião, tivemos uma veterinária a tempo inteiro a acompanhar toda a exposição, mas foi a última que foi realizada. Foi tudo cancelado neste momento, até a columbofilia foi também cancelada, foi suspenso, portanto é algo que temos que acompanhar, já está a nível nacional. Portanto, fica esta nota não é de preocupação, mas de alerta para acompanharmos. Muito bem, vamos para as notas finais e, se me permitem, eu hoje tenho uma nota final, até porque conhecemos esta semana, conhecemos esta semana dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género. Portugal continua a enfrentar um grande número de ocorrências de violência doméstica e este ano temos o número mais alto dos últimos 7 anos. Só entre janeiro e setembro a GNR e a PSP receberam mais de 25 mil denúncias e apenas no último trimestre registaram-se mais de 10 mil casos, um recorde absoluto desde 2018. A violência também continua a matar, 18 pessoas morreram em contexto de violência doméstica, apenas nos primeiros 9 meses do ano, 16 mulheres e 2 homens. Estes números mostram uma realidade que não pode continuar a ser ignorada. A violência doméstica está a crescer, continua a destruir vidas, sobretudo de mulheres e também de crianças. E eu deixo aqui este alerta, até porque estamos a 5 dias de celebrar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se celebra no dia 25 de novembro. Vamos para as notas finais dos comentadores. Alferes. E eu faria, e com certeza também o Filipe, essa nota como também uma nota final, perfeitamente associados e acho que é um dos tais casos que é preciso ter uma mão mais pesada em termos de legislação e é preciso ter uma política muito mais ativa para, de alguma forma, que a sociedade se mentalize que, de facto, este assunto é de todos e não é apenas de marido e mulher. E, Alferes, ia dar apenas aqui uma nota, porque fala-se muito de criminalidade, de percepções neste país e o crime de violência doméstica continua a ser o maior crime, o que tem mais número de casos em Portugal. Sabemos que é difícil e os conhecemos. Sabemos que é difícil, que acontece dentro de portas, que há muitas vítimas silenciadas, mas não podemos continuar a ignorar este problema e pronto, atenção, todos os problemas de criminalidade são importantes e todos devem ser debatidos. Claro. Mas eu penso que este é necessário realmente dar um outro foco, porque isto destrói não apenas a vida de mulheres, mas de famílias e de crianças que vivem nestes contextos totalmente desestruturados e que depois acabam por influenciar toda uma vida e por isso é que depois temos pobreza e gerações que não conseguem recuperar. Peço desculpa pela parte. Fizeste muito bem pegar nesse assunto, porque de facto é um assunto muito complicado e que exige uma ação muito mais rápida do Governo, muito mais atuante, e não só do Governo, e da sociedade também. Nós temos a mania de empurrar tudo para o Governo, para as instâncias políticas. Não, a sociedade, é uma questão de mentalidade. A sociedade, também. Exatamente, a sociedade em si também tem que pegar neste assunto a sério. As minhas notas eram Amadeu Albergaria como vice-presidente da Era Metropolitana do Porto, um dia chegará a presidente, com certeza, porque o peso da feira poderá determinar isso, mas noutras instituições a feira seria logo presidente. Aqui há outros conselhos com tanto ou mais população e maior peso do que o nosso e, portanto, nós temos que perceber que vice-presidente é um excelente lugar e mais do que ser um excelente lugar, porque isso também é um pouco importante ser vice-presidente ou tesoureiro ou secretário ou vogal, o importante é o empenho que nós damos à causa e será um bom momento, porventura, para que as ligações entre o Grande Porto e o Porto em particular e Santa Maria da Feira possam ter um impulso. Pedro Duarte e Amadeu Albergaria. Eu penso que aqui, se calhar, a questão do metro para a feira, porventura, poderá ser uma coisa interessante. Penso que o Presidente da Câmara poderá ser desafiado pelo PS, pelo Márcio Correia, que foi, diga-se em bom amor da verdade, quem mais puxou o assunto, quem mais falou no assunto. É um momento bom para se pegar nesse dossiê. A segunda nota é muito rápida. Eu não era para pôr isso, mas tenho que pôr. Pronto, a gente faz para aqui as nossas coisas. Nós já derrapamos o tempo hoje. O marco do correio que agora vai ser colocado no fim deste mês no comércio local. E estou a falar nisto porquê? Porque tem sido de facto uma loucura, com o telefone a tocar 10 em 10 minutos, com muitos mails, com o comércio a aderir a este projeto da AIF. Tenho o apoio da Câmara Municipal e da Feira Viva, e um projeto que já começou com a Feira Viva, pois a AIF pegou nele e transformou, e para o ano será ainda um pouco diferente, já estamos a pensar como é que vai ser para o ano, e é um projeto que de facto leva a que as nossas crianças possam pôr a sua carta ao Pai Natal quando vão ao comércio tradicional,
quando vão ao comércio local, é um momento muito engraçado e com uns marcozinhos muito bonitos e que prova que eu às vezes sou crítico com relação ao comércio, como vocês sabem, às empresas feirenses, mas que de facto muito comércio não fica resignado mediante os problemas que têm e dizem, não, vamos fazer alguma coisa, vamos trazer os marcos cá, é um momento diferente, é um momento interessante para as crianças, para o Natal, portanto, queria dar conta deste registro que parece muito importante. Muito bem, até porque estamos a entrar na quadra natalícia. Filipe, notas finais também. Assembleia Municipal amanhã, a partir das 20h30, na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira. É um momento de participarmos, de ouvirmos e estarmos presentes. Eu tinha aqui os marcos do Correio do Pai Natal da São José da Feira, parabenizar o projeto e divulgar até 24 de novembro as inscrições, portanto fica este convite. Parabenizar todos os grupos e a Federação das Coletividades que realizaram numa noite, num ano inteiro, no passado domingo, no Cine Teatro del Namoso, não só por trazer as tradições, mas também por juntar 12 grupos, quase 200 pessoas em palco, juntar a comunidade, juntar aquilo que é o sentir e as tradições dos feirenses, portanto, parabenizar. E a minha última nota final é um bocadinho mais pessoal, reunionense, vai para a Beatriz Neto, é a filha do nosso Hélder Neto. Eu já parabenizei a atrasado pela primeira convocatória para a seleção portuguesa. Ontem estreou-se, entrou, o jogo foi televisionado na Canal 11, entrou com o camisola 6. Parabéns Beatriz, parabéns à Joana e ao Hélder, e todos os clubes que fizeram parte da sua formação, desde o Remião ao Feirense e agora ao Futebol Clube do Porto, são os 3 clubes que ela representou, e agora a seleção portuguesa com as quinas ao peito. Portanto, parabéns Beatriz, e é a minha última nota final. Muito bem, também me associei a esta nota final, o Alferes certamente também. Muito obrigado aos dois pela presença aqui nos estúdios. Terminamos assim mais uma edição do Discordâncias. O debate que dá que pensar regressa na próxima quinta-feira, depois das 19h, já com a presença de Délio Carcajo. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa quinta-feira, sempre na companhia da Sintonia.